Bom, olá a todos, continuando aqui na sériezinha de uma análise crítica, né, do Novo Testamento. Agora vamos chegar finalmente no vídeo se Jesus nasceu em Belém ou não. Apesar disso aqui não deveria ser agora, né, porque eu vou usar mais informação de Mateus e Lucas. Mas tudo bem, vai ficar um pouco fora da ordem. Marcos, como já dissemos, né, nos vídeos anteriores, não fala nada acerca do nascimento de Jesus. E Mateus e Lucas narram fatos discordantes e antagônicos, já mostrados nos vídeos desse canal, como por exemplo o vídeo Erros Cronológicos do Novo Testamento, onde eu mostro que nem a época do nascimento de Jesus coincide, né, de acordo com Mateus e Lucas, então não vou falar nesse vídeo. Quem quiser procura aí, é só digitar na caixa de pesquisa. E esse outro vídeo aqui eu não sei se existe, porque eu fiz um vídeo sobre isso, sobre as contradições entre Mateus e Lucas, mas eu não me lembro se era esse o nome do vídeo, tá? Então vocês pesquisem aí, se alguém souber e dar um comentado aí, porque às vezes eu esqueço o nome dos vídeos, tá? Enfim, eu já mostrei em dois vídeos que Mateus e Lucas eles discordam. Mateus fala que a Sagrada Família foi para o Egito na mesma noite, e Lucas diz que não, que eles foram para Jerusalém, e assim por diante. Mas fora essas contradições que já foram mostradas 500 vezes aqui no canal, é interessante que Mateus e Lucas eles também discordam sobre onde Jesus nasceu. Primeiro, Mateus diz que a Sagrada Família de Jesus já estava em Belém, onde ele nasceu. Aqui, ó, logo no capítulo 2, Mateus termina lá a genealogia e fala: e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, etc. Então Mateus já situa a história em Belém, dando a entender que a família era de lá, e que eles nasceram, e que Jesus já nasceu lá por ser de lá, por ser de Belém. Correto. Já Lucas diz que eles foram para Belém por causa do censo, né, o censo de Quirino, realizado 10 anos depois da narrativa de Mateus. Mas aí vocês vêem naquele vídeo lá, tá? Ó, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Então, a Sagrada Família estava em Nazaré, não em Belém, como diz Mateus. Então aqui Lucas e Mateus discordam. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Então, segundo Lucas, José era supostamente da Galiléia, da cidade que talvez nem existisse, mas vamos considerar que sim, Nazaré. E eles foram para Belém por causa do censo, que era a cidade do rei Davi, porque a casa dele, a família dele era de Davi, era a casa da família dele. Correto. Então aqui já temos uma contradição estranha, né? Porque Mateus não menciona nada disso, mas enfim. O que fica claro nessa história é que a família de Jesus era de Nazaré. Só um PS aqui eu estou usando algumas fontes judaicas, tá? É um esboço, depois qualquer coisa eu ponho o link na descrição, só não esquecer. Então a família de Jesus era de Nazaré, ou da Galiléia, né? Porque como eu falei, Nazaré provavelmente nem existia naquela época, mas o autor dessa história não queria que Jesus nascesse lá, mas em Belém. Então, olha que engraçado, Jesus era da Galiléia, mas os autores, tanto Mateus quanto Lucas, eles tentam situar o nascimento de Jesus em Belém. Correto. Esse interesse não existe nos autores de Marcos, que é o relato mais antigo, e nem de João, que seria o mais recente. Paulo também não se preocupa com isso. Mas por que Mateus e Lucas fizeram questão de colocar o nascimento de Jesus lá em Belém? Mateus responde alegando que o local de nascimento do Messias foi anunciado pelo profeta Miqueias. Ó, e eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. De acordo com a interpretação do Novo Testamento, o Messias teria que nascer na cidade de Belém. Portanto, Jesus nascendo lá, teria isso como um sinal que ia comprovar ele como Messias. Ou seja, Mateus e Lucas fazem questão de colocar Belém na história para tentar dar uma validade de que Jesus seria o Messias, correto? Se isso realmente fosse uma profecia messiânica, o que não é, tá? Só para deixar claro, ela só poderia funcionar se as pessoas pudessem identificar que ele realmente nasceu lá. Se todo mundo soubesse disso, ficaria evidente que essa profecia se cumpriu. Por isso que ele ficou conhecido naquela região, né, Jesus, como Jesus de Belém, não é verdade? Ah não, pera aí pessoal, Jesus não ficou conhecido como Jesus de Belém, ele ficou conhecido como Jesus de Nazaré. Será que o Novo Testamento não indica que as pessoas soubessem disso? Vamos ver, aqui ó, Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, Jesus o Nazareno, ó, ou de Nazaré. Jesus não era conhecido como Jesus de Belém. E olha essa passagem aqui que interessante. Só para matar aqui isso aqui, ó, então vocês verem. Se os autores quisessem realmente comprovar que Jesus fosse de Belém, era mais fácil ele ser conhecido como Jesus de Belém.
E não Jesus de Nazaré, que é na Galileia, que é outra localidade aqui, ó. Tem até o mapinha aqui, ó. Aqui é Belém, aqui embaixo, ao sul de Jerusalém. E aqui em cima é Nazaré, a região da Galileia, que é o norte, perto do mar da Galileia. São regiões bem diferentes. Agora, Jesus era conhecido como Jesus de Belém? Não. Ele era conhecido como Jesus de Nazaré. Agora, prestem bem atenção nessa passagem. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Messias. Mas outros diziam: vem, pois, o Messias da Galileia? Olha o que está dizendo aqui, segundo João. Não diz a Escritura que o Messias vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia onde era Davi? Ué, como é que ele poderia vir da Galileia? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E por que havia dissensão entre o povo? De acordo com o livro de João, alguns entendiam que o Messias tinha que vir de Belém, enquanto outros não. Mas e daí? Se Jesus nasceu em Belém, isso não seria problema para os que não entendem a profecia desse jeito. Ou seja, se alguém não interpreta a profecia de Miqueias como requerimento, que mal tem se ele nasceu ou não em Belém? Afinal, não é uma profecia messiânica, então não faz diferença, era só um entendimento pessoal de alguns. Correto. Mas na verdade, quem teve um problema com isso foram aqueles que acreditavam que o Messias deveria nascer em Belém. De acordo com eles, não havia evidência qualquer de que Jesus teria cumprido essa profecia. As pessoas que entendiam essa citação de Miqueias como uma profecia. Pelo contrário, Jesus era conhecido como natural de Nazaré, Jesus de Nazaré, e não Jesus de Belém. Por isso discordaram do restante. Acima foram citados apenas alguns dos muitos versos que mostram que Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré e não de Belém. Aliás, em todos os momentos que o nome de Jesus é ligado a um local, é Nazaré, nunca Belém. Se isso de fato foi uma profecia messiânica cumprida por Jesus, por que não ficou tão evidente? Afinal, ele estaria cumprindo uma profecia, então ele deveria ser conhecido até hoje como Jesus de Belém. Mas não, ele é conhecido, o nome dele é ligado a Nazaré, não a Belém, um lugar que nem existia. Afinal de contas, como já discutimos antes, é um sinal, uma marca identificadora, e o sinal que ele apresentou não foi esse. Então, se a profecia de Miqueias não era sobre o nascimento de Messias em Belém, o que quer dizer então essa profecia de Miqueias? Olha, vamos analisar aqui primeiro o texto. Ó. E tu, Belém Efratá, embora deveria ser a menor entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim para ser um governante, alguém que vai exercer um governo, governar, um governante sobre Israel. E a sua origem está no passado distante, em tempos longínquos. Quem que é esse governante que ele está falando aqui, Ronaldo? Com uma simples leitura de 2 versos, nós podemos ver que o autor do livro de Mateus alterou alguns detalhes da profecia. Lendo a versão original de Miqueias, vemos que ele diz que sobre Belém, que ela deveria ser a menor entre os clãs de Judá, clãs pequenos. E quem ela se refere? Ao rei Davi. Quem é que governou Israel literalmente? O rei Davi. Como sabemos, foi lá que ele nasceu, e conforme conta a sua história, quando o profeta Samuel foi a Belém ungir o novo rei, a família de Davi nem sequer o chamou. A família de Davi era conhecida como a menor entre os clãs, um clã. Então era um clã de Judá, e o menorzinho dos clãs. Por Davi ser descendente de Ruth, a Moabita. De acordo com a Torá, nenhum Moabita poderia ser aceito como convertido em Israel. Mas nossos sábios na época interpretaram que isso se aplicava somente aos homens moabitas, e não para mulheres. Portanto, a conversão de Ruth seria válida. Isso causou uma grande discussão entre os judeus, e somente a unção de Davi pelo profeta Samuel que essa discussão terminou. Ficou claro para todos a interpretação dos sábios e, portanto, a validade da conversão de Ruth, mesmo ela sendo moabita. Portanto, o profeta Miqueias diz que na descendência daquele que saiu de Belém sairia também o futuro Messias. Por isso que o verso conclui dizendo: sua origem, ou seja, do Messias, estaria num passado distante, em tempos antigos, na época lá do rei Davi. A origem do Messias vinha desde tempos antigos, ou seja, quando o rei Davi nasceu em Belém, ali que começou a origem do Messias de Israel. Então o que Miqueias está falando não é que o Messias ia nascer em Belém, não. Ele está falando que a origem do Messias seria lá com o rei Davi, lá de Israel. É isso. Não tem como ir além disso. Por isso que Mateus cortou o final do versículo, porque ele não queria associar a origem de Jesus com dias antigos, e sim com o divino. E por isso também muitas traduções cristãs escreveram o final de Miqueias assim, ó, desde os dias da eternidade, como a versão Almeida revisada. Fica claro com isso que a profecia não exige que o nascimento do Messias seja em Belém. Ele pode nascer, por exemplo, se fosse hoje em Tel Aviv, pode ser em Jerusalém, pode ser em Hebrom, não importa. Porque a referência ali de Miqueias é que ele vinha lá da origem do Davi, não que ele tivesse que nascer em Belém.
Então ela simplesmente remonta a sua conexão com o passado e com a origem do rei Davi, não com o local geográfico específico, ok? Então, finalizando, e Marcos, o autor mais antigo, ele não menciona Belém, porque ele sabia que isso aí não era importante. O Messias não tinha que nascer em Belém. Então, Marcos não menciona. Ele não se preocupa em ligar o nascimento de Jesus a Belém ou ao rei Davi, como vimos no vídeo anterior. Até aquela menção que ele fala, ele chama Jesus de filho de Maria, que também é bem atípico, porque Marcos não faz ligação nenhuma de Jesus com Davi ou com Belém. Então essa ligação é recente dos evangelistas seguintes apenas. Tanto Mateus quanto Lucas, eles quiseram fazer essa ligação, talvez porque eles tiveram tido um mau entendimento aqui da profecia de Miqueias. Ok? Paz a todos.